Fala Dev, seja bem-vindo à nossa aula de HashMap, onde aqui eu já tomei a liberdade de mostrar aqui para como eu estou criando o projeto. Ó. Aula HashMap é esse nome aqui do projeto. Estou utilizando o Maven, a versão do Java JTK 21, onde o grupo é esse daqui, br.com.do é o front e o artefato é aula HashMap. Vamos criar o projeto e já começar para a prática. Pronto, se você já criou o projeto, ele vai ter esse formato aqui, onde aqui é uma classe principal main que tem um método principal e uma mensagem de texto qualquer. No caso é a nossa aula de HashMap. Mas você pode estar se perguntando o que é o HashMap. O HashMap ele nada mais é do que uma coleção do Java, onde ele simplesmente armazena valores do tipo chave, valor. Aí você pode pensar, o que seria isso no chave valor? Eu vou colocar a estrutura aqui do HashMap. Como é que a gente faz? Digita com a letra maiúscula H, aí EASH, e com a primeira letra maiúscula MAP. Quando chegar nisso aqui, ele vai dar a sugestão para importar do pacote java.til os recursos do HashMap. Onde você pode ver aqui que tem a letra K e a letra V, onde o K é de key, de chave, e o V de valor e valor em inglês. Quando eu adicionar aqui, ele simplesmente importa todos os recursos que tem nessa classe aqui do HashMap, que é uma coleção, que vem do pacote java.util. Aí aqui o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente abrir aqui as chaves, o símbolo de maior e menor, para colocar aqui dentro o tipo da chave, que é um tipo de dado, e o tipo do valor. Essa chave aqui ela pode ser qualquer tipo de objeto, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui várias classes, eu poderia colocar o nome da classe que representasse a chave, e o valor seria o que fosse armazenar aqui, por assim dizer. Como aqui no caso, eu posso colocar aqui uma string, para dizer que a minha chave vai ser uma string, e o valor que eu quero armazenar vai ser um número inteiro, integer. E aqui eu vou dar um nome para ele de mapa, vai ser o nome da nossa coleção. E vou inicializar ele aqui com new hash map. E aqui ele já está simplesmente dizendo o seguinte: quando eu não informo nada, ele está utilizando a mesma informação que eu coloquei aqui dentro, na versão nova do Java. Ele já pega tudo isso aqui e coloca aqui dentro. Mas se você quiser, como boa prática, você pode colocar aqui também. Lembrando que aqui os parênteses nada mais lembra do que um construtor, então ele está inicializando aqui um objeto que é uma coleção, que é o HashMap, que está sendo utilizado através dessa variável aqui. Aí como é que eu poderia simplesmente utilizar essa parte aqui de armazenar os valores? Porque toda coleção você sabe que você pode fazer no mínimo três coisas com ela. Uma é adicionar os elementos. Deixa eu colocar aqui para você visualizar. Adicionar elementos dentro de uma coleção. O segundo passo é você remover os elementos. E o terceiro passo é você acessar esses elementos. Você pode também substituir, mas geralmente esses passos aqui é o básico. Onde no primeiro momento nós vamos fazer o quê? Adicionar elementos dentro de uma coleção, que no caso aqui é o HashMap, que é a coleção que utiliza um par chave valor. Ou seja, quando eu for armazenar qualquer elemento dentro da minha coleção, eu vou precisar informar qual é a chave dele e qual é o valor, certo? E aqui você pode simplesmente utilizar a palavrinha put. No caso, eu chamo aqui a minha coleção, coloco um ponto para acessar os métodos dela. E tem aqui o put, que é um método específico para armazenar a chave valor. Então, o primeiro, ele está dizendo aqui que é uma string, que é a chave. Ele está definindo que é uma string, porque eu defini que seria uma string. E o valor que seria inteiro. Se eu por acaso mudasse isso aqui de string para integer, e salvasse e viesse para cá no put, ele iria mostrar aqui outra coisa. Agora é um integer e um integer, certo? E assim você tem como criar a sua coleção do tipo HashMap de acordo com o que você quer utilizar. No caso, como eu estou querendo adicionar os elementos, eu chamo o put aqui e ele adiciona aqui os parênteses, onde eu posso simplesmente colocar o seguinte: que a minha coleção vai ter a chave Java e o valor do Java vai ser 1. Você vai entender daqui a pouco. Eu vou simplesmente adicionar mais três elementos aqui, onde o segundo elemento vai ser a linguagem de programação Python e a terceira linguagem vai ser o C++. E aqui eu vou mudar o código deles para 1, 2, 3. Ou seja, se eu tivesse 1000 elementos dentro da minha coleção, eu precisaria ou informar o nome dela diretamente, que ele já iria buscar essa informação, ou simplesmente indicar o valor. Ou seja, eu tenho uma chave que identifica o valor. Eu tenho uma chave que identifica um valor. Certo? Vai ficar mais claro no segundo exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, eu vou criar uma nova coleção aqui. E nessa nova coleção, eu vou dar o nome aqui de cadastro, por exemplo, de usuários. Vai ser uma coleção de usuários.
Onde aqui eu vou simplesmente receber uma string e aqui também é uma string como valor. Aí eu vou mudar aqui também para string. E nessa usuários. E nessa coleção usuários, como é que eu vou armazenar os elementos? Vou colocar aqui, ó, usuários.put. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Colocar aspas e definir o seguinte, que o usuário de código que poderia, você pode pensar o seguinte aqui, a chave do usuário vai ser o CPF e o valor vai ser o nome dele. Aí aqui eu posso informar o CPF de número 000000000, ele simplesmente é o usuário Olival. Aí se eu quiser, por exemplo, adicionar um novo elemento aqui, eu poderia fazer o seguinte, copiar essa linha aqui e colocar a pessoa de CPF vai ser quem? Vai ser a Maria do Carmo. E a pessoa de CPF, e aqui você digita o CPF 222222222, simplesmente é o Pedro. Aí você começa a entender o seguinte, certo? Agora eu estou entendendo o que significa você ter uma chave, que poderia ser um CPF, e um valor, que seria a informação. Se por algum acaso eu quisesse remover esses dados, como é que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente, aqui diretamente, informar o seguinte. Na coleção de usuários, eu quero que você remova, aí eu posso informar ou a chave diretamente, que no caso a chave aqui é o CPF, ou informar especificamente a chave e o valor. Que você pode pensar o seguinte, isso aqui ele vai retornar um valor booleano, simplesmente dizendo, ó, eu apaguei. E aqui, se eu estou passando a chave, ele vai me retornar uma string dizendo que apagou aquele elemento. Então, antes de a gente remover, o que seria interessante? A gente dá aqui um system.out.println, simplesmente para a gente visualizar o que é que está sendo removido. Aí ele pode retornar a resposta como true ou false, para dizer que removi ou não removi, ou então ele simplesmente mostrar qual foi o elemento que ele removeu. Então vamos remover aqui um elemento que a gente sabe que tem aqui, que no caso seria a pessoa de CPF 0000000, que seria o Olival. Se tudo der certo aqui, o que é que ele vai retornar aqui para mim? Vai dizer o usuário, vou colocar aqui um textozinho, de nome, aí vai mostrar o nome do usuário que foi removido, e aqui foi removido. Vamos executar esse código aqui para a gente testar. Ou seja, eu criei uma coleção que recebe uma chave que é uma string, um valor que é uma string, que no caso é o CPF e o valor, e a coleção chama usuários e foi instanciada aqui. Depois adicionei 3 elementos passando a chave valor e aqui ele diz o seguinte aqui, ó, que o usuário de nome Olival foi removido, ou seja, essa informação aqui foi apagada da minha coleção, não tem mais acesso. Aí eu poderia simplesmente passar uma informação aqui diferente, para ver se ele vai dar uma mensagem de erro. Que no caso aqui ele vai dizer que não achou. Que eu poderia colocar aqui e executar. Vamos ver aqui o que é que ele vai dizer para mim. Como eu já passei ali o dado, ele disse o seguinte, ó, o usuário de nome aí null, porque ele não achou nada, foi removido. Mas além disso, eu poderia fazer o seguinte aqui para gente. Eu poderia simplesmente, ao invés de passar a chave aqui, passar simplesmente o CPF, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já passar aqui também o nome que está relacionado àquele CPF. Então, quando eu executar aqui, o normal é que ele diga o usuário de nome true ou usuário de nome false foi removido. Que é o que ele vai mostrar aqui para a gente. Ó. O usuário de nome true foi removido. True significa que ele conseguiu realizar a operação. Então, simplesmente ele apagou o usuário de nome Olival. Aí você pode pensar o seguinte, certo? Eu tenho as informações aqui que eu posso apagar e que eu posso simplesmente também querer fazer uma coisinha que é acessar. O acessar eu vou trabalhar aqui dentro já para a gente entender como é que seria isso. Como é que eu posso acessar um elemento ali? Eu posso simplesmente chamar o meu objeto, como no caso o mapa aqui, e pedir para pegar a informação que está dentro aqui. Ó. Deixar o método para você visualizar. No caso ele quer que eu informe uma chave, certo? E no caso do mapa aqui, a gente tem que a chave, que é o primeiro elemento, são esses daqui. Então, se eu informar qualquer um desses nomes, ele vai informar
a numeração que tem relacionada a ele. No caso, vamos escolher aqui Java e C++ para a gente visualizar como é que ele faz. Digitar aqui, e tem que digitar do mesmo jeito, que o Java é case sensitivo, então se digitar minúsculo ele não vai encontrar, digitar do mesmo jeitinho ele vai encontrar. E aqui, a partir do momento que eu pedi para ele achar o Java, ele me disse que o usuário de nome 1, ou seja, o código do valor, que no caso aqui, para esse objeto aqui é esse, é o número 1. Se eu passar aqui no caso mapa.get C++ e executar, ele simplesmente consegue recuperar essa informação informando que o código, que o valor dele é 3, certo? E aqui é a nossa primeira. Agora vamos dizer que eu queira fazer uma coisinha um pouco diferente, mas que é muito importante que você saiba, que no caso são as iterações. Ou seja, se eu quisesse pegar, eu tenho uma coleção que tem 1000 elementos, mas eu quero saber especificamente quem é cada um. Ou seja, qual é a chave e qual é o valor correspondente. Qual é a chave, qual é o valor correspondente. Qual é a chave, qual é o valor correspondente. Aqui no caso, como eu só tenho 3 para usuários, ele vai mostrar da maneira bem mais simples. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, o 6, e eu tivesse que mostrar isso aqui no papel, já ficaria um pouquinho mais difícil. 333, 333, 333. E aqui 444. Aí você pode perceber, quanto mais aumenta a quantidade de elementos, mais difícil é para você entender quem ele é de forma natural, por assim dizer. O primeiro é Olival, o segundo é Maria, o terceiro é Pedro, o quarto é o terceiro é o Carlos e o quarto vai ser aqui a Gabriela e o quinto vai ser o Moisés. Agora que você sabe que tem 6 usuários diferentes aqui, começa do 0 e vai até o 5, eu posso simplesmente fazer as iterações, que nada mais é do que eu apresentar todos os elementos chave-valor. Ou seja, eu vou percorrer toda a minha coleção e identificar o primeiro elemento que tem a chave tal, tem o valor tal. O segundo elemento que tem a chave tal, tem o valor tal. E assim eu apresentar todos eles aqui. E para isso eu posso fazer o seguinte aqui, chamar a estrutura de repetição for, passar a palavra reservada do Java Map, pedir para que ele mostre aqui os elementos, que no caso aqui é através dessa palavrinha entre, aonde eu passo aqui para ela simplesmente a chave e o valor. Deixa eu passar aqui de uma forma bem mais simples para você. Entre e aqui eu passo diretamente. No caso, são duas strings. Aí eu passo aqui uma string, vírgula, uma string. E aqui eu posso simplesmente definir o meu objeto, seria esse objeto aqui, que a gente geralmente dá o nome de entre nos livros. Coloco 2 pontos para ele fazer uma interação, onde eu passo aqui a minha coleção, que no caso é o usuário, e peço para ele pegar os elementos dela um a um e me apresentar aqui. E aqui não é entry, é entre com Y, certo? Dessa forma aqui. Aí agora o que eu tenho que fazer? Eu crio uma string aqui temporária, chamada de chave, onde eu vou armazenar os dados aqui que estão sendo pegos nesse objeto aqui, que é o entry, e boto aqui ponto get key, pega o valor que é da chave. Já no segundo aqui eu boto para criar uma variável chamada de valor temporário, onde eu chamo esse mesmo objeto e peço para pegar o key, o get value. Ou seja, agora eu estou utilizando a classe relacionada, que é do array do hashmap, que a gente sabe que tem 3 grandes classes, que é a list, a set e a map. A map ela controla aqui especificamente o hashmap. E dentro dessa classe a gente tem algumas propriedades, como no caso da entry, que é especificamente para receber uma chave valor, que no caso é um objeto tipo coleção. Então esse daqui, quando eu chamo usuários.entrySet, que significa que ele está pegando de um em um. Ou seja, o primeiro elemento aqui, quem é o chave valor, é esse. Então joga aqui nessa variável e simplesmente depois consiga capturar a chave e o valor. Depois ele vem para cá. Quem é o segundo elemento? É esse, que ele está na estrutura de repetição. Aí simplesmente ele pega esse elemento aqui e aqui ele coloca a chave e valor dele para que eu consiga capturar através desse objeto. E assim eu faço para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, certo? E depois que eu pegar essa chave valor, o que é que eu preciso fazer? Apresentar, né? Só isso. System.out.print ln. E aqui eu mostro o seguinte. Que para a chave tal, que no caso aqui eu vou colocar a palavra-chave, eu tenho especificamente aqui o
valor correspondente dela, que no caso vai ser o valor. Ou seja, só uma concatenação de strings aqui. Então, quando eu executar isso aqui, o que é que ele vai me retornar aqui? Todos os elementos com a chave valor dele. Ou seja, 00 Olival, 11 Maria do Carmo, 22 Pedro. Como você pode ver aqui no nosso console. Aqui, ó. 11 é Maria do Carmo, 44 é Gabriela, 00 é Olival, 33 é Carlos, 22 Pedro e 55 Moisés. Aí você pode perceber aqui que ele mostrou uma sequência diferente. Ó. 1, 4, 0, 3, 2, 1. Se eu executar de novo, será que vai nessa mesma sequência? 1, 4, 0, 1, 4, 0, 3, 2, 1. De novo, 1, 4, 0, 3, 2, 1. Realmente. Mas você pode perceber, certo? A coleção ela não coloca os valores na mesma ordem, não? Não. A gente poderia ter isso aqui se a gente utilizasse, por exemplo, um array list. Ele colocaria na mesma ordem. Aí é isso que é interessante você entender as estruturas de dados. E aqui no HashMap ele está mais preocupado com a chave e com o valor. Ou seja, a ordem aqui para ele não vai importar tanto, porque eu consigo acessar diretamente os dados, ou informando a chave ou informando o valor. Certo? E aqui você já percebeu que a gente pode utilizar as iterações através de uma estrutura de repetição para aplicar esse conceito aqui de uma forma bem simples. E agora que a gente simplesmente pegou tudo aqui e apresentou, a gente poderia simplesmente apagar essa nossa coleção. Por exemplo, usuários. Eu não quero apagar de um por um, removendo cada elemento com o remove. Eu quero simplesmente aqui dar um clear para limpar todos os meus usuários do zero. E se eu fizer isso aqui e depois pedir para ele simplesmente me mostrar quais são os elementos dele, vai dar um erro. Porque ele simplesmente vai encontrar que não tem nenhum elemento, ele não vai printar nada aqui, certo? Em teoria ele já faria, ele só vai apresentar aqui até o valor, e aqui depois eu vou colocar uma mensagem de texto aqui. Que no caso, como ele deu um clear, eu vou simplesmente pedir para ele informar aqui, ó. Depois de limpar, apagar os elementos da coleção. O que acontece? Executei aqui. Vou aumentar aqui o nosso console para você visualizar. Ele vai simplesmente aqui, ó, mostrou todos os elementos. Aí depois que limpou, ele mostrou quais? Nenhum. Porque ele simplesmente apagou todos os elementos que estavam naquela coleção através dessa estrutura aqui. Clear, que é esse método específico para apagar as coleções. E ainda você pode ter um método diferente, que antes de eu clear aqui, eu vou utilizar uma mensagem de textozinho aqui, para informar só a quantidade de elementos que tem na minha coleção, por exemplo. Quantidade de elementos. Aí como eu posso saber a quantidade de elementos da minha coleção? Vou chamar aqui a coleção chamada de usuários e o método size. Então aqui o que ele vai dizer? Ele vai mostrar para mim duas coisas. Vou apagar essa parte do for aqui, que a gente achava que ele não vai executar nada. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu primeiro vou mostrar a quantidade de elementos que tem. Depois eu vou limpar, apagar todos os elementos desse array. E depois que eu apagar, eu vou simplesmente pedir para que ele mostre a quantidade de elementos que tem dentro daquele array, daquela coleção, que no caso é o map, que foi apagado. Que no caso vai ser 0. Quando eu executar aqui, ele vai me mostrar aqui no nosso console as informações, respectivamente. E aqui ele mostrou, a quantidade dos elementos do array era 6. Depois que eu limpei, passou a ser 0. Ou seja, eu apaguei todos os dados chave valor ali e tudo ficou limpo para que eu simplesmente cadastre novas informações. Ah, e um detalhe aqui bem importante. O HashMap, ele é uma estrutura que ele aceita chave valor, certo? A gente sabe que a chave, ela deve ser única. Ou seja, o primeiro elemento aqui não pode ser repetido. Se eu pegar aqui e fizer isso aqui, ó, HashMap Java, e passar o mesmo valor aqui, pode ser que ele aceite. Só que não é para aceitar. Cadê aqui? Cadê aqui? Olha só. Eu adicionei a mesma estrutura aqui. Estou pedindo para mostrar aqui. Vou fazer o seguinte. Não vou mostrar com esse, porque esse daqui eu não estou usando para apresentar a coleção. Vou fazer com esse daqui. Onde a gente vai passar a mesma chave aqui para essa informação. O certo era ele cadastrar duas chaves valor aqui para Olival, que é o 00 Olival e 00 Olival. Então, quando a gente visualiza aqui no console, o que é que ele mostra aqui para a gente? Ó, Moisés, Pedro, Carlos, Olival. Ou seja, não tem dois Olivais aqui. Eu tenho aqui duas linhas para Olival. Como eu tenho a mesma chave, ele identifica que é o mesmo cara. Então, ele simplesmente
não cadastra informações repetidas aqui. Se tiver a mesma chave, ele vai ignorar. Agora, o que pode acontecer aqui é eu simplesmente atualizar essa informação. Então, quando eu vier aqui, ó, aí o que é que ele vai aparecer aqui? Na primeira vez ele vai cadastrar o Olival, na segunda vez ele vai entender que eu estou querendo atualizar o valor. E no caso ficou Olival Paulinho, não ficou Olival. Eu estou utilizando a mesma chave para alterar o valor que eu coloquei anteriormente. Para você entender de novo, eu vou pegar aqui e vou fingir que eu quero cadastrar de novo a pessoa chamada de Pedro. Só que aqui eu vou colocar o nome Pedro dos Santos. Aí seria para ter duas informações aqui. Uma Pedro e depois Pedro dos Santos. Mas como eu estou utilizando a coleção HashMap, ele não permite que você salve duas chaves com o mesmo elemento. Então ele vai dizer aqui, ó, para o 22, agora é Pedro dos Santos. Ou seja, na primeira vez ele atribuiu e na segunda vez que ele viu que tentou cadastrar com a mesma chave, ele entendeu que era só para atualizar o valor. Agora o que ele vai aceitar é eu simplesmente fazer isso aqui, ó. Se eu já tenho até o 5, eu vou colocar o 6. 666, 666. E aqui no caso do Pedro dos Santos vai ser só Pedro Paulo. Pedro. Aí agora ele vai deixar ter dois elementos do mesmo nome, Pedro dos Santos. Porque ele aceita o mesmo valor, mas não aceita a mesma chave. Então você vai visualizar aqui que o resultado vai ser exatamente esse que eu estou falando para você aqui. Onde a gente tem aqui, ó, o elemento 222 só vai ter um, e no caso é o Pedro dos Santos, e o 66 é Pedro dos Santos também. Ou seja, o valor pode se repetir, mas nunca a chave. Ele nunca vai deixar cadastrar dois elementos com a mesma chave, tá certo? Então, essa daqui foi a nossa aula de orientação a objetos, especificamente para coleções. E eu gostaria de recomendar para você a nossa playlist de orientação a objetos com Java, para que você simplesmente usufrua todo esse conhecimento daqui e você possa atribuir, visualizar outros conteúdos, como no caso, os conteúdos de herança, polimorfismo, interface, pacotes e toda a parte de orientação a objetos vai ser nessa playlist que está aqui no comentário fixado e no primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Então se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, que é a única forma que eu tenho de saber se esse conteúdo foi válido ou não para você. Se você puder se inscrever no canal, isso seria de grande ajuda, porque ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas que estão precisando desse conteúdo aqui também. Que é assim que a gente consegue aumentar a nossa comunidade, através dos inscritos, através do botão gostei para ver se você gostou realmente do conteúdo e foi útil para você, e através do comentário para eu entender se você achou que foi relevante ou não, e se você tem alguma dúvida também para que a gente possa tirar e produzir um conteúdo cada vez melhor, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário, compartilha com pessoas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também. E se quiser acompanhar ainda mais esse conteúdo, clica na playlist que você vai poder aprofundar tudo, tá bom? Então, até uma próxima.